estão bem? Glória a Deus! Oh, como é bom! Como é bom nos rendermos ao Espírito Santo de Deus. E, sabe, queridos, a melhor coisa do mundo é ter um pai, é ter um irmão mais velho, Jesus. E quando ele foi para o Pai, ele nos presenteou, deixando o doce Espírito Santo conosco. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso professor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso consolador, e é ele que nos guia. Como é importante ser guiada pelo Espírito Santo, como é importante ter esse auxílio do céu. E hoje nós somos moradas, você é templo do Santo Espírito de Deus. E em ti habita o poder do Altíssimo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês. O presente que Deus deu ao mundo foi Jesus. Mas o presente que Jesus deu aos filhos, aos irmãos dele, foi o Espírito Santo. E hoje, o tema da nossa mensagem: que voz você tem ouvido? No mundo, há várias vozes. No mundo, há vários ruídos. Sandra, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, mas às vezes eu não consigo ouvir. Sabe aquele rádio que está na sintonia? Hoje a gente quase não ouve o rádio, e você tem que ajustar o rádio para ouvir a voz do locutor. E muitas vezes nós precisamos nos ajustar. Nós mulheres ajustamos roupas, sabe? Homens também ajustam roupas. Mas você sabia que também, como seres espirituais que somos, nós precisamos nos ajustar. Ajustar para quê? Para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Ou foi só comigo, que às vezes pelo impulso, eu ia lá, toda empolgada, tomava uma atitude, e depois que eu fazia a atitude, eu não consultava o Espírito Santo. Eu queria tanto, que eu tinha medo. Olha isso, Deus não me deu espírito de medo. Eu tinha medo de consultar a Deus. Por quê? Não, eu vou fazer, eu quero. E quando eu ia lá e fazia, e eu via que não deu errado. Mas hoje, nós que conhecemos a palavra de Deus e prosseguimos em conhecer a palavra de Deus, não nos cabe mais dar um passo sem ser conduzido pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, não abra a Bíblia de vocês agora. Em Romanos 8,14 fala assim: quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho. Os filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós temos essa consciência de sermos guiados pelo próprio Espírito de Deus, como devemos considerar essa voz que fala conosco? Considerar o Espírito Santo que nos conduz e que nos guia. Sabe por quê, queridos? A nossa carteira tem uma voz. Ou é só a minha que de vez em quando grita? A minha conta bancária, ela tem uma voz. Ou é só a minha conta bancária que de vez em quando grita? Muitas vezes queremos algo, queremos comprar algo, queremos conquistar algo, e a carteira e a conta bancária chega para você e não pode. Mas a palavra de Deus diz que você pode tudo em Cristo Jesus, que te fortalece. Qual é a voz que você considera? Às vezes, você começa a ter uns sintomas, o teu corpo, ele tem uma voz. A voz do corpo é a dor. A voz do corpo é tudo aquilo que é ligado com o intelecto, tudo aquilo que é ligado com emoções. E você? Você é um ser espiritual que habita no corpo. E a palavra de Deus, ela separa muito bem o que é alma, o que é espírito e o que é corpo. Hebreus fala isso, que a palavra de Deus é tão poderosa, tão penetrante, que ela separa alma e espírito, juntas e medula. Quando ela fala de alma e de espírito, ela está falando o quê? Do espírito, ela está falando da alma, e quando ela fala de juntas e medulas, ela fala do corpo. O espírito nosso, ele já foi salvo. Quando a gente aceita Jesus,
nós temos um espírito recriado, o nosso espírito de fato é salvo, mas a alma é um processo. A alma da gente, ela é um processo. Como assim, Sandra? Mas eu não sabia. Como assim? Há um processo. E a gente precisa salvar a nossa alma todos os dias. Como que a gente salva a alma todos os dias? Renovando a nossa mente. Renovando a nossa mente com a palavra de Deus. E isso tem tudo a ver com ser guiado pelo Espírito Santo. Porque que se você, que nem hoje de manhã eu falei, olha, se de tudo que eu falei, eu quero que você guarde uma coisa. Como conhecer o caráter de Deus é estudando as Escrituras. Como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, estudando as Escrituras. Porque quando você começa a estudar as Escrituras, você começa a ouvir Deus falar com você. E Deus só fala conosco através da palavra dele. E quando você começa a estudar as Escrituras, você começa a se ver. Porque a palavra de Deus, para o homem que ouve e a pratica, é um espelho. Então você começa a se ver e ali você começa a ser renovado. Lá vai eu de novo para as mulheres. Quando nós mulheres queremos renovar o nosso guarda-roupa, primeira coisa que a gente faz, tira o que está velho, se desfaz do que está velho para que o novo entre. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Para a gente se renovar, a gente precisa tirar o homem carnal porque o natural é aquele homem que não conhece a palavra. O homem natural não entende das coisas de Deus. Sandra, mas se eu aceitar Jesus, aceitei Jesus, eu posso ser um filho de Deus carnal? Pode. Pode. E um filho de Deus carnal não ouve a voz do Espírito Santo. Sandra, mas você acabou de falar que Romanos 8,14 fala que aquele que é guiado é filho, ele ouve a voz. E a palavra guiado, ela vem do original do grego. O que ela significa? Ser conduzido. E quando nós somos conduzidos, o Espírito Santo, que é o nosso professor, a Bíblia fala que ele é o nosso mestre, aquele que nos ensina, ele nos guia. Como é guiar? Eu acredito que todos aqui têm filhos ou algum sobrinho, já atravessou uma rua com uma criança. E essa criança, você não vai atravessar a rua dela assim, você vai pegar na mão dela. Você não vai deixar a criança ir na sua frente. A mesma coisa é o Espírito Santo conosco. Só que nós vamos crescer através do estudo da palavra, da comunhão, nós vamos nos tornar filhos maduros. Só que no mundo natural, filho maduro não precisa mais pegar a mão dos pais. E no reino do Espírito é perigoso ser independente. No reino do Espírito há um alerta, não seja independente. Não seja independente. Quando você achar que deve fazer tudo sozinho, não, pai, olha, eu estou consultando o Senhor. Há um alerta, perigo. Perigo. No reino do Espírito, o tempo todo, nós vamos andar em mãos dadas com o Espírito Santo. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu quero que vocês imaginem comigo se eu apagasse a luz da igreja e ninguém pudesse ver ninguém aqui. E eu pedisse a uma pessoa que eu ainda não tenho intimidade com essa pessoa para me chamar. Digamos que nós temos um visitante hoje aqui, para ela me chamar. Ela não vai saber meu nome. E se ela me chamar, eu não vou obedecer a voz dela. Agora, se eu apagar a luz, Carlene, que me conhece há anos, me chamar, falou, oi, Pretinha, Pretinha, onde você está? Não, eu estou bem aqui, me guia. Por quê? Porque há uma intimidade comigo e com a Carlene. Meu esposo hoje não está aqui, porque ele precisou resolver algumas coisas, mas há uma intimidade entre eu e a Carlene. Por quê? Porque ao longo do tempo, ao longo de 21 anos de amizade, nós começamos a ter uma comunhão. Eu quero que vocês imaginem, eu falei isso do escuro na igreja, imagine Pedro. Eu amo essa passagem, já ministrei sobre essa passagem aqui várias vezes, e hoje Deus falou comigo de uma forma diferente de Pedro. Quando os discípulos eles foram de madrugada para alto mar, na nossa hora eram 3 horas da manhã. Quem sabe que 3 horas da manhã é escuro?
Não existe claridade 3 horas da manhã. E Pedro e os discípulos, quando estavam no barco, o que aconteceu? Eles viram, tem traduções que falam um fantasma. Acharam que fosse um fantasma, por quê? Porque estava tudo escuro e não dava para ver quem era que estava andando sobre as águas. Mas Pedro, o que Pedro falou? Mestre, se és tu, manda-me ir contigo. E Pedro, ele não viu Jesus. Mas quando Pedro ouviu Jesus, ele sabia que quem estava ali era Deus, era Cristo. E Cristo falou, venha. Então ali, Pedro, ele andou guiado. Ele foi guiado. Não dava para Pedro ver o barulho dos ventos, que ninguém mesmo vê barulho de vento, se ouve. Não dava para Pedro ver as ondas do mar, mas Pedro andou sobre a palavra. Sabe, eu já vi muitas pessoas falarem, como eu já falei, assim, qual foi o único homem que a gente conhece que andou sobre a palavra? Pedro e Jesus. E o Espírito Santo, porque quando a gente medita na palavra, quando a gente estuda a palavra, quando a gente começa a ter comunhão com o Pai, e sabe o que o meu pai, o nosso pai falou para mim, Sandra, você e a minha igreja também podem andar sobre a minha palavra. Porque um filho de Deus, um homem que aceita Jesus, eu falo homem no sentido homem e mulher, ele não é mais um ser natural, ele não é mais um ser humano, ele é um ser espiritual. Então, se nós somos seres espirituais, nós somos a imagem e semelhança do Pai. Quando a Bíblia fala isso em Gênesis, quando Deus em Gênesis 1:26, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ei, gente, houve uma pauta no céu quando Deus criou o homem. Houve uma pauta no céu onde estava reunido o Espírito Santo, onde estava reunido Jesus Cristo, e Deus chegou para os três. Falou, não, nós vamos criar e dentro deles vai haver o haja. Porque quando Deus nos fez, imagem e semelhança, por que imagem e semelhança? Porque Deus é Espírito e nós somos Espíritos. Então, queridos, o que nós estamos fazendo com este poder sobrenatural que age dentro da gente? Sabe, eu estava orando e o Senhor falou para mim assim, os meus filhos que são guiados, se eles quiserem, só se eles quiserem, porque Deus sempre vai nos dar a condição do livre-arbítrio. Eles vão caminhar aqui na terra e não vão errar. Falei, meu Deus, que maravilhoso! Existe uma vida aqui na terra que nós possamos viver sem erro, sim. É só ter consciência de filho. Eu carreguei todo o pecado. Jesus carregou todo o pecado. E nós fomos feitos justiça de Deus. Então, hoje de manhã, eu falei para a igreja, e isso ardeu no meu coração, quando eu estava ouvindo uma ministra do Rema falar com uma aula poderosa, como ser guiado pelo Espírito Santo, e ela falou assim, igreja, convide todos os dias o Espírito Santo para ser seu conselheiro. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso. Espírito Santo, qual é o conselho que você tem para mim hoje? Sabe, é tão maravilhoso nós acordarmos pela manhã e nós temos o nosso devocional com Deus, mas que não saia da sua boca qual é o conselho, Espírito Santo, que tu tens para mim hoje. E é tão poderoso que você ouve nitidamente o que o Espírito Santo tem para fazer com você, porque nós somos uma parceria com o Espírito Santo. É Ele em nós e através de nós que nós vamos fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados. Amém, igreja? João 16:13 fala assim, o Espírito da verdade vai nos guardar e nos conduzir a toda a verdade. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Vamos trazer isso para a nossa realidade? E quando eu estava orando em casa, pela igreja, o Espírito Santo falou para mim que existia um casal, que tem um casal aqui. E que ele propôs algo para eles. E para eles manterem firme naquilo que o Senhor propôs para ele. Porque toda vez que você recebe uma nota do Espírito Santo para fazer algo, não se engane, o inferno vai se levantar para você não cumprir.
E quando você é guiado, você fala assim: eu sou igual Jesus naquele barco do Pagandara. Nada vai me parar e eu vou cumprir o propósito pelo qual eu estou aqui. Eu vou cumprir. E muitas vezes, quando o Espírito Santo nos conduz a fazer algo, eu vou falar para vocês o que o Espírito Santo falou para mim. Ei, se eu estou te conduzindo a fazer algo e você está vendo primeiro muito dinheiro, vá em paz porque eu te patrocino. Vá em paz porque eu te patrocino. Ei, se eu estou falando com você algo, não temas, não temas, não temas, pode vir a tempestade que for, as ondas do mar podem se levantar, mas faça igual Jesus, descanse a tal ponto que você consiga dormir. Vocês já repararam que tem gente que fala assim: eu estou tão preocupado que eu não consigo nem mais dormir. Sabe o que é isso? São pessoas que ouvem as vozes contrárias. A igreja não anda segundo o curso desse mundo. Nós que somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós andamos contra a maré. Nós andamos, o mundo está indo nessa direção e a gente está indo nessa. É totalmente contrária. Sabe, quando nós, com a mentalidade de filhos que somos, entendermos que aquilo que nós precisamos, o dinheiro é só um detalhe. Nós vamos andar em milagres. Nós vamos andar conforme aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Então, por que por muitas vezes, quando nós estamos falando, somos guiados, Senhor? Pai, somos guiados, Senhor. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, porque o próprio Paulo fala em Romanos que aquele que é guiado é filho de Deus. E o próprio Cristo também fala: aquele que ouve a minha palavra e as pratica é sábio. Meu Deus, quanto nós oramos em Efésios 1:17, pedindo: Senhor, eu quero o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de Deus. E precisamos ouvir isso, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus e praticar. Precisamos praticar. Sabe, queridos, não saia de uma oração com Deus sem antes ter a resposta. Por muitas vezes na correria nós sabemos que muitos de nós trabalhamos. Eu tenho 2 filhos pequenos, tenho um marido, tenho uma casa para cuidar, tenho um lar, e eu estou no meu momento de oração, e meus filhos começam a pedir as coisas. Então quer dizer que se eu sair do meu quarto, eu sair do meu momento de oração? Não, queridos. Paulo fala orar em todo o tempo no Espírito. Comece a orar no Espírito, a orar no Espírito, a orar em línguas, que as instruções virá. Sabe? E para esse casal que eu estava falando aqui, o Senhor Jesus, desde ontem, o Senhor Jesus tem insistido: fale a esse casal. E ele sabe, esse casal sabe que o Senhor está falando com eles. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Você tem visto que nada tem te faltado. Você tem visto que você é um semeador. E é o Senhor que dá semente, França, é o que o semeia. É o Senhor. É o Senhor que tem o desejo dele de te ver bem casado com a Lorena. De nada te faltar. Quem paga o casamento da noiva é o pai. Sabe, vai ser um casamento lindo. Vai ser um casamento lindo. Desde ontem, o Espírito Santo tem me dado esta nota de estar orando por vocês. Sabe, vai ser um casamento lindo porque Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na vida da Lorena. Deus tem um chamado na vida daquelas crianças que o Senhor confiou em tuas mãos, querido. Sabe, e quando a gente olha para você, eu digo: Fran, tu é a cara do pai. Tu é a cara do teu pai. E eu nunca vou ver um justo sem resposta, e nem mendigar o pão, porque assim está na palavra do Senhor, amém? Olha só, a palavra de Deus também fala em Colossenses 3,16, que habite ricamente a palavra de Deus dentro de nós. Olha que interessante, essa palavra habite, ela vem do original do grego morada. Ei, queridos, olha, não dá, é inadmissível nós pegarmos na palavra no culto de terça, no culto de quinta, no culto de domingo de manhã e à noite.
Porque não é e visite ricamente a palavra de Deus dentro de nós, é habite. É habite, é fazer morada. Então, quando a palavra de Deus, ela habita ricamente dentro de nós, nós somos influenciados a tal ponto por essa palavra. Aí é onde entra a palavra que diz que nós somos dispenseiros da bênção. Olha que interessante, a palavra dispensa é o seguinte, imagine nós, cada um de nós tem uma dispensa dentro de casa. E quando você precisa de algo para alimento, você vai na dispensa e se alimenta. E quando a palavra de Deus diz que nós somos dispenseiros da bênção, significa que nós somos a resposta para o mundo. Aquilo que o mundo precisa, nós temos dentro de nós, habitando ricamente a palavra. E se estamos cheios da palavra, a palavra de Deus habita ricamente dentro de nós, aquilo que as pessoas precisam, nós somos a resposta e temos para dar. Amém, queridos? Então, através desse estudo, nós estamos percebendo o quanto é importante nós sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te dar essa sensibilidade de você até discernir o que o teu irmão está precisando. Sabe? Já teve pessoas que eu fui orar e o Senhor falou comigo: Sandra, ela precisa perdoar. Já teve pessoas que eu já fui orar: Sandra, expulsa essa enfermidade. Expulsa. Porque nós que somos filhos de Deus, a gente sabe que cura não é uma promessa, cura é uma herança que Jesus conquistou na cruz. Então, a gente não vai, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do teu não, sai enfermidade em nome do Senhor Jesus. Vocês estão vendo a autoridade que Deus nos deu para essas coisas? Em casa, eu vou falar das mulheres. Às vezes nós somos muito desafiadas. Por quê? Olha, não é nada contra os maridos, mas nós mulheres temos essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já o nosso marido é do homem, ele tem que se concentrar em fazer alguma coisa, né? Então, aí, o que acontece? Calma, homens, que eu vou chegar lá em vocês. Vocês são um sucesso. Então, essa habilidade que a gente tem, se a gente não se policiar, a gente quer falar para o marido assim: anda logo, rapaz. Eu sou assim. Se eu não me policio, eu não tenho o Espírito Santo falando: ei, eu vou falar para o meu marido: vem logo, o que tu está fazendo aí, homem? Aí eu tenho que orar em línguas, alalaia, e quem conhece meu marido sabe que é calmo, sereno e tranquilo. Aí eu olho assim, eu falei: Pai, obrigado, porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Meu espírito é recriado. Eu tenho o fruto do Espírito habitando em mim. Sabe, eu freio e vou e acompanho. Quem ganha mais? Somos nós, mulheres. Somos nós, mulheres. Às vezes eu vou perguntar algo para o meu esposo, ele vai contar a história desde o nascimento. Meu bem, pelo amor de Deus, olha, deixa eu te falar, os filhos, ele não, mas veja bem. Então, se a gente não tem essa sensibilidade do Espírito Santo para auxiliar o nosso esposo no casamento, rapaz, vai ser guerra, vai ser confusão. E por que Jesus deixou o Espírito Santo conosco? Para nos auxiliar. Dá licença. Para nos ajudar. Porque eu falo mesmo, casamento é um desafio, sim. Quem achar que casamento não é um desafio, pode levantar a mão e dizer que eu estou errada. É um desafio, e se não é o Espírito Santo nos ajudando, sendo mestre, como é que nós, mulheres que somos auxiliadoras, vamos ter um ministério fora se a nossa casa está em bagunça? Sabe, quando o Espírito Santo falou comigo: Sandra, o primeiro altar que você vai levantar na sua vida é dentro do seu lar. É dentro do seu lar. E tem hora que nós mulheres, a gente tem vontade, de chutar o balde. Mas eu tenho o Consolador.
Eu tenho uma graça e você também que te assiste. Você tem essa graça, você tem um discernimento. E desde ontem o Senhor tem me conduzido para falar com casais, para falar a respeito de casamento. E se eu for falar para vocês, eu falar, meu negócio não é esse não, gente. Meu negócio não é esse não. Mas eu sou guiada, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, a gente viu nessa pandemia muitos pais não suportando os filhos. Muitos pais falando, eu não vejo a hora desses meninos irem para a escola como se filhos fosse algo pesado. E sendo que a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor. E teve momentos nessa pandemia que eu falei, pai, eu preciso estudar. Eu amo estudar a sua palavra, eu gosto disso. E quando eu estou estudando, eu não gosto que ninguém me interrompa. Eu tenho isso comigo. Até as meninas brincam, Sandra está sumida, ela está escondida no Santo dos Santos, aonde a fumaça esconde ela. As meninas já sabem, quando eu fico sem ligar para ninguém, eu estou lá. Eu tenho isso comigo, eu gosto disso. Eu chego para Deus e falo, eu estou com saudade, eu gosto disso. E eu tenho 2 crianças na minha casa. Eu até brinco, o próximo resumo que o pastor for pedir vai ser, do livro, o título, mãe, não vai ser assim não, que a palavra tem poder. Porque eu estou lá na mão, Fábio, meu Deus, isso. Aí vem a Esther, mãe, oi minha filha. Mãe, aí vem o Natan, mãe, amém. E se eu não for guiada pelo Espírito Santo, se eu não tiver essa sensibilidade do Espírito Santo, eu vou estar sendo distraída, não vou estar criando os meus filhos, achando que é a igreja que cria filho. Eu já vi muitos pais, criei meu filho na igreja, a igreja não cria filho, quem cria filho somos nós, pais. Sabe, hoje, antes de eu vir para cá, minha filha veio para o culto de manhã comigo. E ela já, a Esther, quem conhece a Esther sabe, que eu não sei quem essa menina puxou. Sabe, o Natan é muito parecido com o pai. E a Esther veio, mãe, tu vai pregar hoje, né? Eu falei, vou, minha filha. Mãe, eu vou lá assistir. Eu falei, não, minha filha, hoje é culto dos adultos. Você não pode ficar lá. Você já foi de manhã. Gente, a minha filha foi para o quarto chorar. A minha filha foi para o quarto chorar. E eu olhei assim, o Espírito Santo falou comigo, vá ver o que está acontecendo com a sua filha. E eu lá me maquiando, montando as coisas, vá lá ver o que está acontecendo com a sua filha. Sabe, quando eu vi minha filha chorando, e eu estou conversando com o papai do céu, eu falei, o que é que você está conversando? É inadmissível. E eu ia para a igreja de manhã e não ia à noite, e chorando. Cara, eu sabe o que eu fiz? Eu parei tudo, eu me ajoelhei e falei, minha filha, se arrume, eu vou te arrumar. Parei tudo, estava com esse lado com base, esse lado sem base, que nem uma Damastor Pitágoras, um lado cacheado, outro lado liso. Falei, bora minha filha, vambora. Mãe, eu quero passar maquiagem igual a você. Eu falei, tu já está exagerando, né? Aí vambora. E comecei a arrumar ela, comecei a pentear o cabelinho dela. Minha filha abriu um sorriso. Sabe por quê? Os nossos filhos têm que ver em nós, não uma religiosidade, não cumprindo um protocolo de estar no culto. Eles têm que ver em nós o amor a Deus, o amor ao Senhor. E nós temos que ter essa sensibilidade. Eu jamais posso chegar, não, olha, o Senhor vai me honrar porque eu estou estudando a palavra e sai, menino. Não, porque o Senhor vai, o que é, marido? Tá vendo que eu estou... Está errado. Isso não é fé, isso é tolice. E quando nós somos guiadas por Deus, sabe, principalmente nós mulheres, às vezes eu me acordo bem fina e tendo equilíbrio. Sabe, equilíbrio com o marido, equilíbrio com os filhos, equilíbrio na organização da casa. E a gente só vai conseguir isso se nós formos guiadas. Homem, agora é com vocês. Vocês são sacerdotes do lar de vocês. Sabe? E o sacerdote, ele representa Deus na terra. Vocês representam Deus no lar de vocês. E homens, que tem mulheres que servem aqui na igreja, pega junto com o filho de vocês. Muitas vezes eu vejo o marido falando, não, o filho é da mãe. Filho da mãe só no mundo, porque no reino o filho é nosso. Então, vocês maridos, quando vocês chegarem para a esposa de vocês, vocês vão falar assim, olha, eu
tomei essa decisão. E elas vão falar, baseado em quê? Baseado no que o Espírito Santo falou comigo. E se a esposa de vocês está vendo vocês em comunhão, está vendo vocês orando, ela vai confiar no pai que tem. Porque esse é o papel do sacerdote no lar. E olha, quando a gente começa a estudar sobre como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não tem nada aqui na terra que a gente faça se a gente não quiser, só se você não quiser. Primeiro, Espírito Santo, o que eu devo fazer? E eu vou te mostrar na palavra. Agora eu gostaria realmente que a igreja abrisse em Gênesis 25, 29, na versão NVT, não foi, Rai, que eu falei? Olha que interessante. Esaú, ele trocou o que era espiritual por algo natural. Esaú fez isso. E eu vou te provar na palavra que Esaú fez isso. Gênesis 25, 29, fala o seguinte assim. Já está aí, Rai, aparecendo? Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto. Como é que ele chegou do deserto? Vamos falar de novo para ficar bonito. Ele chegou exausto e faminto. Estou faminto, disse a ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Edom significa vermelho. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Ele trocou a primogenitura dele por um prato de ensopado, porque ele estava sentindo. Está vendo como é perigoso ser guiado pelas emoções? Ele estava sentindo fome e estava se sentindo exausto. Meu Deus, olha quão perigoso você não ser guiado, você ser guiado pelas emoções, você ser guiado pelo aquilo que você está sentindo. Ele trocou o direito dele de primogenitura. Ele trocou aquilo que era espiritual por algo natural. Agora, quando você vai ver Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo, indo para o deserto, aonde foi que Satanás primeiro quis trocar o direito de Jesus? Está com fome? Transforma essas pedras em pão. Jesus não foi guiado pelo que ele estava sentindo. Jesus não foi guiado pela fome. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E olha quão importante nós estarmos tão atentos. Tão atento. Será que estamos sendo guiados por emoções? Será que estamos sendo guiados pela voz do Espírito Santo? E você tem que desejar isso a tal ponto, porque ser guiado pelo Espírito Santo é para preservar a tua vida. É para preservar a tua vida. Sabe, teve um dia que eu saí do culto e eu comecei a orar em línguas, e eu saí do culto e o Espírito Santo vai orar. E eu gosto muito de orar na área lá de casa. Eu gosto de orar olhando para o céu. Meu quarto de oração é minha varanda. E eu comecei, eu tinha uns vizinhos, umas vizinhas que, pelo que estava acontecendo, elas acabaram de mudar e estava tendo muita bagunça ali. Muita bagunça, muita algazarra. Foi até uma época que eu estava fazendo o livro, resumo do livro Orando em Línguas. E numa terça-feira, estava uma confusão tão grande que eu cheguei lá da janela e falei, ei, mocinha, e assim, era um prostíbulo ali. Tornou-se um prostíbulo. Eu falei, mocinha, sabe o que é? Já são terça-feira, 11 horas da noite, eu estava gravando até o áudio. E meu esposo, ele acorda cedo, ela começou a gritar comigo. E eu falei, não, tudo bem. E eu entrei. E eu comecei no domingo a orar, e começou a me vir algo. E minha casa estava pintando, e a casa onde eu moro são 3 andares, e tinha um andaime de ferro de 9 metros. E eu comecei a orar e comecei a declarar salvação naquela casa. Eu comecei a orar e me via subindo uma intuição no espírito. Repreendo todo espírito de morte na minha rua. Em nome de Jesus, Satanás, eu te digo uma coisa, ouve bem. Na minha rua não tem algazarra. Na minha rua não tem morte. A minha rua é um lugar de paz. A minha casa é um lugar de paz. Eu não autorizo você a vir fazer algazarra na minha rua. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali eu comecei a orar. E comecei a orar pela vida do meu pintor.
do pintor lá que estava arrumando a minha casa. E comecei a orar. E na segunda-feira, a minha mãe estava na minha casa e a gente conversando na cozinha. De repente, eu ouço um negócio. Blá, 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 blá. Quando eu fui olhar um andaime de 9 metros, ele havia totalmente, ele se dissolveu, ele desmontou. E quando ele desmontou, sabe, sinceramente, minha mãe, meu Deus! Eu falei, tá tudo em paz, mãe. Tá tudo em paz. E esse pintor, ele subiu branco. Ele falou, Sandra, ele e o meu cunhado. E ele caiu justamente entre o carro dessas moradoras e o carro do meu cunhado. E com a tinta amarela, caiu, fez uma lambrequeira no carro da minha vizinha, mas não quebrou um vidro. Nenhuma pessoa morreu. Nenhuma pessoa foi arranhada. Sabe? E a oração em línguas, ela te dá essa sensibilidade. Sabe? Por você ouvir a voz do Espírito Santo. Olha, uma vida foi preservada. Agora imagine você tendo essa instrução no seu casamento, tendo essa instrução com seus filhos, tendo essa instrução com o seu chamado. Se nós temos um chamado, não caia na inocência de achar que Satanás vai falar, ela tem um chamado, Deus já tem um chamado para ela, então eu vou arrumar alguém. Não, ele vai se levantar para que você não cumpra o seu chamado. E você tem que ter essa sensibilidade tão forte com você, tão sensível à voz do Espírito Santo, para você ter estratégias. E estratégias do Espírito Santo de Deus para você cumprir o propósito pelo qual Deus te criou. Pelo qual Deus te criou, sabe? E nessa jornada aqui na terra, como seres espirituais que habitamos no corpo, nós não podemos mais viver como meninos. Não cabe a nós mais vivermos como menino, porque ser filho é ter a mesma natureza do pai. Não me venha quando você estiver passando por um problema, você chegar para alguém e querer que alguém lamba as suas feridas, dizendo, você sabe, eu sou humano, né? Já aprende logo, tu não é humano não. Tu é um ser espiritual que habita no corpo. Para com isso. Sabe? Porque, vou te falar, Davi chegou para a alma dele e falou assim, por que te abates, ó minha alma? Por que você se desespera? E você sabia que a pessoa que mais que tem ouvido você pregar é você mesmo? Meu Deus, como eu prego para mim. Eu pego devocional meu que eu já enviei para a igreja. Eu começo a ouvir, eu falo, mas eu falei isso mesmo? Eu peguei esse hábito de pregar para mim. Porque tem horas, amados, o dia mal chega. E quando, se a gente não estiver cheio da palavra, a gente não vai conseguir nem se concentrar naquilo que a gente está ouvindo. A gente vai falar assim, gente, eu estou tão assim, olha, Deus entende que eu não consigo nem ouvir a palavra. Ele vai entender sim, querido, mas é você que tem que salvar a tua alma. Deus não vai salvar a tua alma. Ele não vai. Sandra, Deus é ruim? Não, ele é fiel à palavra dele. E já está tudo feito na palavra dele. Sabe, teve uma experiência que eu tive ano passado, com aquelas dores, que eu estava com câncer, e os médicos me colocaram numa sala, falaram, agora a gente vai colocar um tubo de gel desse tamanho dentro do seu útero, porque nós achamos que o câncer foi para o útero, foi para o ovário, e aquele bombardeio de notícia ruim. Meu Deus! E a médica me deixou naquela posição desconfortável que nós mulheres ficamos quando vamos ao ginecologista. E ela falou, vou ali. E ela saiu e me deixou lá. E eu confesso para vocês que são a lágrima quente do meu olho, assim, de revolta. Chega a lágrima, porque eu sou assim, quando eu estou na unção eu choro, mas quando eu estou com raiva, às vezes eu dou um negócio assim que chega a ser o cão, com a raiva do cão. Falei, seu desgraçado. Eu sou curada, você não me venha com má notícia. E nesse momento, o Espírito Santo, Jesus apareceu para mim dentro da sala. Ele se abaixou, eu estava deitada, alisou o meu cabelo. E ele falou, Sandra, a mesa está posta. E você já se delicia de cura.
Nenhuma notícia vai tirar da posição pela qual eu, Jesus, conquistei para você na cruz. Eu sou o Deus do feito. Jesus pegou, foi embora, só faltei falar, volta aqui, me explica melhor como é que é esse negócio do feito. E aquele do feito ficou na minha cabeça, e até que eu descobri que todo o amor que Jesus tem por mim, por você, foi provado naquela cruz. Ele não precisa fazer mais nada, ele já fez tudo. Tudo. E naquele mesmo dia, Jesus falou comigo, vai haver um tempo onde o médico vai procurar e não encontrar, porque no exame vai estar sendo manifesto aquilo que eu já fiz na sua vida. E esse tempo chegou em março, aonde eu ganhei um exame chamado PET scan. Esse exame, ele é um exame de mais alta tecnologia, um exame caríssimo, que tem o IMEB, que só trata de câncer, desses exames fortes, desses exames de alta resolução. Eu ganhei o exame. O dono do IMEB me ligou e ele falou para mim, eu quero fazer algo com você. Eu falei, o que eu gravei? Ele, eu vou te cutucar. Aí minha orelha, te cutucar, até eu ver se é certeza o que eu já vi na cintilografia óssea. E quando eu terminei, fui para o hospital, fiz esse PET scan. Quando eu terminei, ele me falou, tua vida é um milagre. Aí ele pegou meu exame assim do ano passado. Essa mulher que estava nesse exame não era para estar viva agora. Você conhece milagre? Eu, não dá brecha não, doutor, porque eu vou pregar para tu. Dá brecha para mim não. Falei, conheço, vem cá que eu vou te contar um negócio. O senhor crê em Deus? Ele, e me contou um milagre que foi da vida dele. Falei, deixa eu te falar. Em junho do ano passado, doutor, eu estava aqui. E só bombardeio, como o senhor está vendo aqui, câncer da cintura para cima. Eu tinha câncer até nos ossos da cabeça. A minha bacia abriu. Eu sentia dores de torcer. Nem a morfina estava dando mais jeito. Mas um dia eu escolhi falar, aqui não, diabo. Aqui não. Sabe? Aqui não. Aqui não. E eu falei, doutor, o Senhor falou comigo que os médicos iam procurar e não encontrar. O médico falou assim, ele botou a mão e falou assim, essa profecia se cumpriu em mim. Falei, pois é, tu és o médico que está procurando e não está encontrando. Sabe por quê, queridos? Porque Cristo está vivo. Sabe por quê, queridos? Porque há uma escolha todos os dias na nossa vida, todo dia. O pão que você está se alimentando hoje, porque a palavra de Deus é o pão vivo que desce do céu. O pão que você está se alimentando hoje, não se engane, é que nem um alimento natural. Você vai comer hoje, ficar de bucho cheio, tomar uma água tônica para fazer digestão. Não, Luciano? Então, aí amanhã, no café da manhã, você já vai acordar com fome. E por que com a palavra de Deus, não, depois eu leio, depois eu oro, porque eu estou atrasado. Sabe, você tem que colocar essa carne no lugarzinho dela. A carne tem que estar sujeita à palavra de Deus. Sabe, eu estava, meu Deus, eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que acordar cedo, e eu aprendi esse hábito com a Carlene de acordar pelas madrugadas. Meu Deus, foi logo no hospital. Porque lá no hospital, o objetivo da Carlene era fazer com que eu fosse vegana. Não deu certo. Mas eu aprendi alguma coisa, eu aprendi a acordar mais cedo ainda. Sabe, eu fico, olha, meus filhos acordam 10 horas. Pois sim, eu vou acordar. Quando ela começou com o café com aba, que ela vai voltar com o café com aba, quando ela começou era 7 horas. Quando eu via café com aba, eu ficava assim, meu Deus, que sono é esse? Jesus, eu vou orar aqui em espírito. Senhor, acorda, Sandra. Vai orar, mulher. Bota essa tua carne no lugar dela. Porque se você não tem uma vida de comunhão, de oração, não me convença que tu é guiado. Porque contra frutos não há argumento. No mundo, fala assim, contra fatos não há argumento. Até que isso no direito dá certo. Porque no direito é assim, os fatos revelam que essa situação está assim, babá. Mas no reino do Espírito, contra frutos não há argumento. Então, não existe isso. Se você não tem uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, ser guiado é assim, Pai, eu estou falando, agora é hora do Espírito Santo falar comigo. Me conduza, me conduza, me conduza. E
a gente vai finalizar esse chamado de cura. Sempre teve na minha vida. Teve uma época que eu trabalhava no hospital de base. Eu tenho uns 11 anos que eu saí da indústria farmacêutica. Eu sempre trabalhei na área de medicina. E eu sempre quis ser médica, sempre. Era o dom de cura que estava em mim, mas eu ainda não tinha discernido ainda pelo Espírito. Porque médico é algo que é de Deus? Claro que é. Só que o médico age no âmbito natural. E nós agimos no âmbito do Espírito. É do Espírito. Então, queridos, eu teve uma época no hospital de base que eu entrei e o Espírito Santo falava comigo assim: Sandra, vai naquela aula. Eu visitava os médicos, que eu tinha uma meta de 12 médicos por dia. E no hospital de base é bacana visitar, porque às vezes eles estão em reunião, só numa sentada você fala com 12, 15 médicos. Porque eles se reúnem para falar dos casos do paciente. E sabe, teve momentos que eu ia lá: Sandra, vira à direita. É mesmo, Espírito Santo, vamos embora. Sandra, vira, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que, teu espírito conecta com o dele. Você é morada dele, você tem um espírito recriado, um novo espírito. Então, há essa conexão. E eu ia para a direita, para a esquerda, quando eu via, tinha um doente. E teve uma vez que eu fui orar para uma criança. Ela estava em cadeira de roda com hidrocefalia. Hidrocefalia é a criança que tem a cabeça grande, onde a muleira não abre, o cérebro não desenvolve. E eu não tinha essa palavra como eu tenho hoje. Mas eu tinha o nome de Jesus, ó. Aí o diabo se lascou comigo. E eu cheguei para aquela criança, nova na fé. Eu tenho 22 anos que me rendi ao Senhor, entreguei minha vida para Ele. E eu, criança, sempre seja curada em nome do Senhor Jesus. Quando eu abri meu olho, amado, isso é tão sério. Eu vi a cabeça daquela criança indo para o normal. E o boné ficando folgado. Eu fiquei tão chocada que, em vez de eu dar glória a Deus, eu saí correndo. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu saí correndo. Meu Deus, mas eu louvo a Deus porque o Senhor nunca desistiu de mim, e hoje eu tenho prosseguido em conhecer ao Senhor, sabe? E o pessoal da indústria farmacêutica vinha todo animado. Sandra, eu pregava mesmo, né, Carlene? Eu ia para os consultórios médicos, tinha dia que eu não falava nem de remédio, eu pregava de Jesus para os médicos, sabe? E teve uma vez que um amigo meu do laboratório Pfizer chegou: Sandra, tu é cheia do fogo. Sou mesmo, bora lá. E Sandra, eu moro lá em Cocalzinho e quero fazer uma reunião, tu vai levar uma palavra. Vambora, eita, vambora, vai ter salvação. Chegando lá, eu toda animada: olha, essa aqui é a Sandra. Oi, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí ele: essa aqui é minha irmã. E quando eu olhei, a irmã dele era de cadeira de roda. E ele falou para mim: sabe o que é? É porque eu trouxe você aqui, você é tão cheio do fervor do Espírito, porque eu creio que a minha irmã vai andar, que você vai orar por ela. Por dentro, por fora, vou mesmo, que o nome de Jesus tem poder. Bora orar. É assim, meus amados. Ei, é o nome de Jesus, não é meu nome não. É Jesus. É Jesus, não é meu nome não. E eu lá orei: em nome de Jesus, anda. E a mulher: em nome de Jesus, anda, a mulher. E eu: Pai, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, e eu comecei a orar ao Espírito Santo. Ela não está andando, porque ela está com medo. Se eu não sou guiada, o diabo ia chegar para mim, como ele fez com a Eva, enganou ela. Ia falar: tá vendo? Você orou e nada aconteceu. E eu abri minha boca: ei, você não está andando porque você está com medo, você já é curada. Então, quando você perder esse medo, você vai andar. E eu fui embora. E a menina ficou lá na cadeira de roda. E passou alguns dias, eu recebo uma ligação: ei, você é a Sandra? Eu falei: sou. Meu irmão me deu seu telefone. Eu: amém, quem é você? Eu perdi o medo. E eu: aleluias, você perdeu e estou andando. Eita, igreja, é o nome de Jesus. Não sou eu não é você não, é esse nome que tem poder. Agora imagina se a gente não tem a sensibilidade para cumprir o chamado pelo qual nós fomos chamados. Nós vamos ser envergonhados pelo diabo, e aqui não tem ninguém que vai passar por isso. Ninguém vai passar por isso, porque nós escolhemos
Nós escolhemos ser guiados por Deus. Nós escolhemos ouvir a voz de Deus. Nós somos parecidos com Jesus. Nós somos a cara do Pai. Nós temos intimidade, comunhão com o Pai. E eu quero que você saia daqui com essa consciência hoje. Não dá pra gente. Sabe, Paulo, ele fala à igreja de Coríntios o seguinte: vocês já poderiam estar ensinando, vocês já poderiam estar, anos-luz na obra, mas não estão, porque são filhos imaturos. E Deus nos chama a ser maduros. Olha só que interessante, não precisa abrir. Um filho maduro, ele revela o pai. Ele revela o pai. Sabe? Um filho maduro, 1 Coríntios 13. Olha o que Paulo fala à igreja de Corinto. 1 Coríntios 13 fala assim, e esse é um capítulo muito conhecido. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine, só fazer barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permite mover montanhas, mas não tivesse o amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Porque o amor, ele é bondoso. O amor não é ciumento, nem preguiçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável e nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor, ele nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre mantém firme. E se a gente tem tudo isso, sabe, um filho maduro, ele não liga para a picuinha. Um filho maduro, ele não liga para a fofoca. Um filho maduro não abre a vida do seu irmão para outros. Um filho maduro, ele guarda seu irmão em amor. Um filho maduro, quando a gente olha para ele, a gente vê Cristo. Quando ele se refere a esse amor, é o amor de Deus em nós. Um filho maduro, ele ama servir. Um filho maduro, sabe, aí às vezes eu ouço muito falar assim, olha, na antiga aliança, olha, fala que teu servo hoje não tem mais isso é mentira. Porque hoje nós somos assim, fala que a tua filha que te serve quer ouvir. Porque se amamos a Deus e não praticamos a palavra, não se engane. Então um filho que ama serve. E é essa consciência que nós temos que ter e praticar todos os dias. Eu quero que vocês saiam daqui com sangue no olho. Sabe, porque existem promessas, a chave dessa igreja virou. Essa igreja vai andar em milagres e não vai ser com os outros, vai ser conosco. Sabe, vai ser conosco. Eu quero que você saia daqui. Cristo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou a resposta. Sabe, Cauana falou algo que me impactou. O mundo já está cheio de perguntas, mas ele só precisa da resposta. Nós somos a resposta para esse mundo. Sabe, quando você se deparar com alguém que está passando por umas circunstâncias, pelo amor de Deus, tira da tua boca esse hábito. As coisas são assim mesmo. Não são. Nós estamos sendo preparados com a palavra de Deus para destruir as obras do inferno. Sabe, quando você vê uma pessoa está passando por uma enfermidade, fala, eu sou essa pessoa que Cristo me deu o nome dele, o ungido de Deus. Eu vou orar por você. Você vai ouvir uma voz, eu já vou logo dizer, é o diabo. Não ora não, porque não vai dar certo, vai passar vergonha. Ou é só comigo que ele faz isso?
Mas você tem o nome do Senhor Jesus. Você tem o ídolo do Senhor Jesus. Você nasceu para destruir as obras do inferno. Eu gostaria, para terminar, que a igreja ficasse de pé. O grupo de louvor pode vir aqui, por favor? Tem como? Faltam 3 minutos. Eu gostaria muito que a gente pudesse cantar aquela música sobre cura que nós contamos aqui. Há uma unção disponível aqui para curar. Ei, eu quero que você da internet que está me ouvindo, eu quero declarar sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus, cura divina se manifestando. Se você tem algum tipo de enfermidade, eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado agora, para a glória e honra do Senhor, amém? Amém.